E aí, meus queridos, bom demais? Pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal iCalculei. Meu nome é Vinícius. No vídeo de hoje, nós vamos retomar uma playlist que a gente não falava dela há muito tempo, beleza? Como vocês podem acompanhar aqui comigo na tela, nós estamos falando da função modular. Vamos ver quando que eu lancei esse vídeo aqui no canal. Bom, essa playlist foi criada aqui dia 16 de junho, tá? Não teve muito ibope, foram 36 views, mas, ó, se você tá chegando nesse vídeo, eu aconselho demais você assistir essa playlist, que ela ficou muito boa, tá? Aliás, eu aconselho você demais assistir esse vídeo, que a gente fala de função de várias sentenças, que é um assunto que precede a função modular. Então você precisa desse conhecimento para aprender função modular. Combinado? Nesse vídeo a gente fala sobre o imposto de renda, né? A tabela do imposto de renda, que tem 5 sentenças e cada sentença dessa gera uma função, e quando a gente soma todas elas a gente tem uma função de várias sentenças, beleza? Então dá uma função enorme lá, que eu resolvi ela no GeoGebra, no Excel. Então corre lá, assiste esse vídeo e depois você vem para esse de cá, que a gente vai dar continuidade falando agora de módulo de um número real, beleza? Pessoal, então vamos lá. Eu tinha comentado, né? No primeiro vídeo a gente falou sobre função definida por mais de uma sentença, gráfico de uma função de várias sentenças, e no vídeo de hoje nós vamos falar módulo de um número real, tá? Nós vamos falar sobre a definição, que eu esqueci de colocar aqui, interpretação geométrica, propriedades e, além disso, vamos resolver 8 exercícios, beleza? Então tá aqui, tá, pessoal? Conceito de módulo de um número real serve, tá? Aqui, ó, é representação matemática de módulo de um número real, tá? Então temos essas duas barrinhas e um número lá dentro, número x qualquer, tá? Número x real, tá? Aqui, ó, tá vendo esse Rzinho aqui, ó? É do conjunto dos números reais, tá? Então vamos ler aqui de novo, ó. O conceito de módulo de um número real serve para definir uma situação dessa aqui, ó. O que a gente tá vendo aqui, ó? Raiz quadrada de um número elevado ao quadrado, beleza? Então vamos substituir esse x por um número mesmo. Então, sei lá, vamos pôr aqui que a gente tem 2 elevado ao quadrado, raiz quadrada disso, tá? Sem fazer conta, nem nada, pessoal. Vamos olhar aqui a definição, tá? O que ela tá falando? A gente tem duas sentenças, por isso o gráfico, por isso o vídeo aula anterior, né? Falando sobre função de várias sentenças. Então, uma sentença aqui tá falando o seguinte: se x for maior ou igual a zero, o resultado dessa conta é x, beleza? Simples assim. Se o x for um número menor do que zero, ou seja, um número negativo, o resultado dessa conta é menos x, beleza? Então, voltando aqui agora, ó, o 2 é um número maior ou menor que zero, tá? Só olhando o 2. 2 é maior que zero, então o resultado dessa conta é x, mas o 2 está no lugar do x, então o resultado dessa conta é 2. Beleza? Igual eu falei, sem fazer conta, é isso. Aí você pode falar: não, professor, mas eu tô doido para fazer conta, como é que eu faço essa conta? Então, podemos fazer o seguinte: 2 elevado ao quadrado é o quê? É a mesma coisa que 2 vezes 2, certo? Raiz em todo mundo. Só fiz o expoente ali. 2 vezes 2 vai dar 4. Então, raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2, beleza? Porque 2 vezes 2 é 4, combinado? Agora vamos fazer com um x menor do que zero, ou seja, um número negativo. Então, por exemplo, menos 3, tá? Elevado ao quadrado, raiz quadrada em todo mundo, tá? O x meu é igual a menos 3. Então, o x, percebam que o x o quadrado está elevando o x, tá? No meu caso, o x é menos 3, por isso que eu coloquei o parênteses, tá? Meu x é igual a menos 3. E o quadrado está levando todo mundo ao quadrado. Porque tem essa coisa aí de, eu ponho ou não parênteses? Nesse caso você põe, porque o x está levando todo mundo ao quadrado, tá bom? Como é que eu posso resolver essa conta? Ou vamos fazer assim, ó, vamos fazer pela definição e depois a gente resolve essa conta, beleza? Então, pela definição, se o número é menor do que zero, o resultado da conta é menos x, beleza? Então eu vou fazer aqui embaixo, que ficou meio apertado.
Meu x é menos 3 e o resultado da conta é menos x. Então vou colocar menos, que é esse menos aqui da conta, da definição, a parênteses. E coloco o menos 3, tá? Menos com menos vai dar mais, tá? Mais. O resultado da conta é mais 3, beleza? Agora eu quero fazer a conta, pessoal. Vamos fazer a conta. Então vamos. Então, só puxar pra cá, ó, vai ficar mesma coisa. Menos 3 vezes menos 3, raiz em todo mundo, tá? Menos 3 vezes menos 3 vai dar 9, positivo, tá? Com menos menos vai dar mais. Raiz quadrada de 9 é 3, beleza? É isso, pessoal. Eu sei que pode parecer um pouco bobinho assim, mas essa definição ela é muito séria e você tem que fazer essa análise igual eu fiz. Faz a conta e faz por definição, beleza? Pra você treinar, pra você ficar bem craque, combinado? Pessoal, interpretação geométrica do módulo de um número real, tá? O módulo de um número real representa a distância na reta real, aqui está a nossa reta pontilhada, nossa reta real, entre o número que a gente está analisando, o módulo dele, né, e a origem. Então aqui eu separei dois números, tá? O menos 3 e o 3. Então o módulo de menos 3 significa que o 3, aliás, que o menos 3 está a 3 unidades de distância do zero da origem, tá? Então 1, 2, 3 distâncias do zero da origem, beleza? E o 3, e o módulo de 3 está quanto? 1, 2, 3 da origem, combinado? A interpretação geométrica é essa, é a distância do número x à origem, combinado? Então no caso, menos 3 e 3 tem o mesmo módulo, porque eles estão equidistantes, né, do mesmo ponto. Bom, pessoal, agora nós vamos falar então das propriedades, beleza? Então são 4 propriedades que foram derivadas, né, tem a origem à própria definição de módulo. Então a primeira fala o seguinte: esse A invertido, esse A assim, ó, ele significa para todo, tá? Então a gente lê assim, ó, para todo x pertencente ao conjunto dos números reais, o módulo de x é maior ou igual a 0, beleza? Então para qualquer número real, o módulo dele é sempre maior do que 0, beleza? A segunda propriedade fala o seguinte: o módulo de x elevado ao quadrado é igual a x elevado ao quadrado para todo x pertencente ao conjunto dos números reais, tá? E aqui eu ainda coloquei a demonstração para ficar mais evidente ainda, ou comprovar que essa propriedade é uma verdade, tá? Então, se a gente assumir que o x é maior do que 0, essa primeira sentença aqui, o módulo de x é igual a x. Então vai ficar módulo de x é igual a x. Isso para x positivo. Então foi o que eu fiz aqui, ó, módulo de x é igual a x. E então, módulo de x elevado ao quadrado é igual módulo de x vezes módulo de x. Mas como a gente sabe que o x é maior do que 0, então o módulo de x é x vezes x, que é x ao quadrado. Beleza? Tá comprovado aí também que essa segunda propriedade é uma verdade. Beleza? E a terceira propriedade, eu vou fazer ela, vou demonstrar ela trocando o A aqui por 2. Beleza? Mas ela fala o seguinte: módulo de x menor ou igual a A. A é um número, tá? Aqui, ó. A é um número real positivo, beleza? Se o A é um número real positivo, quer dizer que o módulo de x é menor do que A. Isso aqui também é verdadeiro, tá? Que o módulo de x elevado ao quadrado é menor do que o A elevado ao quadrado, combinado? Vou demonstrar isso agora. Então, basicamente, eu quero o seguinte: eu quero onde o módulo de x é menor do que um número, tá? Então vou substituir esse número por 2, por exemplo. Então módulo de x menor ou igual a 2. Onde que isso vai ser verdadeiro, tá? Aí o que a gente pode fazer? Como a gente sabe que o módulo de x elevado ao quadrado é igual a x, a gente pode substituir aqui embaixo. Então vai ficar o que? X elevado ao quadrado tem que ser menor ou igual a elevado ao quadrado, tá? Dando uma melhorada nisso aqui, a gente pode fazer o que? X elevado ao quadrado, passo o a para o outro lado, então vai ficar menos a elevado ao quadrado. Isso tudo tem que ser menor ou igual a 0, tá?
Vamos analisar o caso onde essa expressão seja igual a zero, não menor ou igual a zero. Então a gente vai cair numa equação de segundo grau. Então vai ficar x elevado ao quadrado menos a elevado ao quadrado. Eu quero que ela seja igual a zero, tá? Então a gente pode fazer o que? X elevado ao quadrado é igual a elevado ao quadrado. X é igual a elevado ao quadrado sobre raiz. Raiz em todo mundo, aliás, né? Então vai ficar x é igual a mais ou menos a, tá? Então, quando x for igual a vai ser a nossos zeros da função, tá? Eu falei que eu ia substituir por 2, estou fazendo com a, pessoal. Então, finge que aqui é 2, tá? Então, vamos colocar aqui. Gente, eu sou mestre em fazer isso. Então, aqui era nosso y, aqui é nosso x, tá? E vamos supor que aqui a gente achou o menos 2, né? Vamos pegar aqui, 2. 2. Então, aqui está a nossa função, tá? Beleza? Concavidade virado para cima, porque o x é positivo. Então, aqui é o menos 2 e aqui é o mais 2, tá? Para quais valores aqui eu tenho que o x é menor do que a? Se vocês forem ver, ó, aqui, ó, nessa perna dessa concavidade, para qualquer valor de x aqui, ó, meu valor é maior. Então, para valores menores do que 2, meu x é positivo, tá? Para valores entre menos 2 e 2, meu x é negativo. Eu quero valores onde o x é menor do que a. Então, exatamente aqui, ó, entre menos 2 e 2, tá? Então, a gente pode falar que essa propriedade ela é válida entre o intervalo de 2 a menos 2, beleza? Que vai ser realmente aqui essa região que está cortando aqui o eixo x e fica abaixo dele, tá? Que é os valores onde a gente quer que o x seja menor do que o nosso a. Combinado? Pessoal, foi muito duro entender isso aqui? Olha só, a gente só transformou isso aqui numa inequação de segundo grau, tá? Que foi aqui, ó, demonstrado aqui, tá aqui transformado na inequação de segundo grau, e a gente quer o valor onde essa equação é igual a zero, tá? Então a gente achou que os valores era a e menos a. Aí o a aqui é qualquer número real maior do que zero, tá? E aí no caso eu usei o menos 2. Então a solução dessa equação seria o que? Mais ou menos 2. Menos 2 seria a primeira raiz real, raiz da equação, e o 2 seria a outra raiz. Por isso que é onde corta o eixo x aqui, tá? E aí a gente quer os valores onde o x seja menor do que a. Tá vendo que aqui o x, né? O x é nosso eixo aqui, mas tá vendo que ele está acima do nosso eixo? Então, para valores menores do que o menos 2, o nosso x é maior do que a. E aqui também é o mesmo caso, tá, pessoal? Para valores aqui, ó, maiores do que 2, eu tenho valores maiores do que a, entendeu? Então, nos extremos, para números menores do que 2 e números maiores do que 2, eu tenho valores maiores do que a. X é maior do que a nesses extremos. Mas eu quero saber aonde o x é menor do que a. O x é menor do que a justamente nessa parte mais baixa aqui da concavidade, tá? Que vai no intervalo de menos 2 a 2, beleza? Exatamente nessa parte aqui. Deixa eu destacar de outra cor aqui. Nessa parte aqui, ó, são valores que estão negativos, beleza? Pessoal, então vamos para a nossa quarta e última propriedade, que também está extremamente relacionada aí com essa definição que a gente acabou de fazer aí com o auxílio do gráfico da equação de segundo grau, tá? Bom, agora a gente quer valores do módulo de x para maiores do que a, tá? E aí aqui é a mesma coisa, a pertence aos números reais maiores do que zero, beleza?
E aí a gente vai cair na mesma situação. Como assim a mesma situação? Vai cair na mesma inequação de segundo grau, tá? Que a gente pode falar que aqui, o módulo de x elevado ao quadrado é... Isso tem que ser maior ou igual a elevado ao quadrado. Passo o a para lá, aí vai ficar o módulo de x elevado ao quadrado. A gente pode reescrever ele assim, menos a elevado ao quadrado, tá? Isso a gente quer para intervalos iguais a zero. Então vai ficar x elevado ao quadrado é igual a mais ou menos a elevado ao quadrado. Aqui eu já me embolei todo, né? Vai ficar x é igual a mais ou menos raiz de a, tá? Então x é igual a mais ou menos a. São os mesmos intervalos, tá? Então aqui a gente tem nossa concavidade. Aqui a gente tem nossa parábola, né? Nossa concavidade não, né? Pelo amor de Deus. Nossa parábola, tá? Aqui independente de onde o y corta, tá? Não vou nem colocar o eixo y aqui. Mas aqui a gente tem um menos a e um mais a, tá? Então aqui a gente tem valores maiores do que o x, menores e maiores, tá? E agora ele quer valores que são maiores, tá? Então são exatamente esses que estão na borda. A gente até tinha, são esses aqui, tá? Então aqui a gente tem duas interpretações. Para o módulo de x ser maior ou igual a a, existem duas possibilidades. Ou o módulo de x é menor do que a, então o módulo de x tem que ser menor do que menos a, então menor que menos a, ou módulo de x tem que ser o que? Maior ou igual a a, tá? Aqui é para valores menores, tá? Ó, x, módulo de x tem que estar menor do que menos a. Se ele for menor do que menos a, ele vai sempre ser... A gente vai garantir que ele seja o que? Maior, beleza? Bem confuso, né? A gente quer, ó, valores que sejam maiores do que a. Maiores está aqui nessas duas bordas extremas, tá? Os valores maiores. Os valores menores estão no meio, tá? Então essa aqui foi basicamente a terceira propriedade. E essas duas da ponta são a quarta propriedade, tá? Então a gente está pegando os intervalos de menos a e a. Então se o nosso x for maior do que a, o módulo do nosso x for maior do que a gente vai garantir que ele tenha valores maiores, tá? É isso que a gente quer. E se ele for menor do que menos a, ou seja, menos, sei lá, se aqui for menos 2, se ele for menos 3, menos 4, menos 5, o valor dele vai dar sempre maior do que o a, combinado? Então o módulo de x tem que ser menor do que a, ou o módulo de x tem que ser maior do que mais a, tá? É isso, pessoal, tá? Mais do que provado, beleza? Dando sequência, então, aos nossos exercícios, tá? Então peguei do exercício mais simples, mais bobinho, e fui até o mais, vamos falar assim, complicadinho, tá? Mas vocês vão ver que também não é nada demais, não. Aí é só aplicar a definição, tá? Aqui, ó, só aplicando a definição. Combinado? Pessoal, então vamos fazer esses exercícios pra gente ficar liberado. Combinado? Então vamos lá. Então, pra resolver os exercícios, é muito simples, tá? Então a gente tem as duas barrinhas e tem que olhar o cara lá dentro, tá? Então aqui no nosso primeiro caso é o 3. Aí igual eu falei, sem fazer conta, pela definição, módulo de quem está lá dentro. Aí você tem que falar, é positivo ou negativo? É positivo. Então se o módulo é positivo, é o próprio número. Então o resultado da conta é 3, tá? Olhei o cara lá dentro, é menos 3 quartos. Então é um número negativo. Se é um número negativo, eu ponho um menos e repito o número, 3 quartos. Então ele vai transformar para positivo, porque o módulo é sempre positivo, beleza? Olhei lá dentro, agora uma expressãozinha, 2 menos 10, o resultado da conta vai dar menos 8. É um número positivo ou negativo? Negativo, então o módulo de menos 8 é o menos 8, que vai dar 8, beleza? Mais uma expressãozinha, 0,2 menos 0,6, vai dar menos 0,4. E o módulo disso é menos 0,4. Então vai dar 0,4. Combinado? 2 vezes menos 3.
o resultado dessa conta vai dar módulo de menos 6. Módulo de menos 6 é igual a menos 6, que é igual a 6. Simples assim, pessoal. Agora aqui, ó, 3 menos raiz quadrada de 5, tá? Esse número aqui é positivo ou negativo? E esse outro aqui é positivo ou negativo? Você faz sempre essa pergunta. Dependendo da resposta, você vai saber se é só o número mesmo ou se é o número seguido do menos, beleza? Então, raiz quadrada de 5, tá? Ela é maior do que 2, mas ela é menor do que 3, tá? Porque o próximo número aqui, ó, é isso que eu tô falando, ó. 2 elevado ao quadrado, 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Então, raiz quadrada de 4 é 2, tá? Mas o próximo número elevado ao quadrado, que é o 3 elevado ao quadrado, vai dar 9. O raiz de 5 é menor do que 9. Então, 3 é maior do que raiz quadrada de 5, tá? Raiz quadrada de 5 deve ser 2, alguma coisa. Então, tá mais perto do 2 do que do 3, tá? Então, 3 menos raiz quadrada de 5, isso vai ser um número positivo. Então, o módulo disso é o próprio 3 menos raiz quadrada de 5, tá? Menos. Agora faz raiz quadrada de 5 menos 3. Isso aqui vai ser um número negativo, tá? Então, vai ser... Já tem um sinal de menos aí. Vou só repetir aqui a primeira vez, né? Raiz quadrada de 5 menos 3, tá? Fazendo esse módulo aqui em separado agora. Vai ficar o que? Menos raiz quadrada de 5 menos 3. Esse menos vai trocar o sinal de todo mundo aqui dentro. Então vai ficar 3 menos raiz quadrada de 5, tá? Que ficou igual ao primeiro, se vocês forem ver, né? Então, agora aqui, dando continuidade, vai ficar 3 menos raiz quadrada de 5 menos... Aí o menos aqui vai pegar esses camaradas aqui, né? Então vai ficar 3 menos raiz quadrada de 5, tá? Isso aqui vai ser igual ao que? Só repetindo a primeira ali, ó. 3 menos raiz quadrada de 5. Aí agora vai ficar menos... Menos com menos vai dar mais, então vai dar mais raiz quadrada de 5. E o menos aqui estava positivo, vai ficar menos 3, tá? Então, menos raiz quadrada de 5 corta com mais raiz quadrada de 5. E o 3 corta com um menos 3. Então, o resultado dessa conta é 0, tá? Beleza? Desse jeito aí, pessoal. Usando a definição, sem fazer muita conta. Combinado? Então, vamos para a próxima. Bom, pessoal, nosso penúltimo exercício, ele fala o seguinte: simplifique a expressão abaixo, sabendo que, né, é sabido que x é maior do que 3, tá? Não está falando que o x aqui é maior do que 3 para essa expressão. Mas por que ele falou isso? Qual que é a importância disso? Ele está falando isso porque ele está, em outras palavras, falando que o quê? Que o módulo de x menos 3, aí você tem que sempre perguntar, esse número vai ser positivo ou negativo, tá? Como ele está garantindo que o x é maior do que 3, quando eu fizer x menos 3 vai dar um número maior do que 0, tá? Se é um número maior do que 0, o resultado do módulo é o próprio número que está lá dentro. Então vai ficar x menos 3 sobre x menos 3. Aí, independente do x que eu jogar aqui, né? Se eu jogar, por exemplo, 1, aí vai ficar 1 menos 3, vai dar menos 2. 1 menos 3 vai ficar menos 2. Então vai ficar menos 2 sobre menos 2. Isso aqui vai dar 1. Beleza? Então o resultado da conta é 1. Eu estou dividindo o mesmo número por ele mesmo. Combinado? Isso porque o que? Tudo isso devido a isso aqui, ó. Ele está garantindo que o x é um número maior do que 3. Tá? E aí, a nossa última questão não tem essa garantia, tá? Ele está falando x menos 1 sobre x, aliás, módulo de x menos 1 sobre x menos 1. Então, agora sim a gente vai ter que fazer a verificação para a primeira expressão e para a segunda, tá? Que esse seria o exercício mais difícil de todos, tá? Que a gente tem que fazer duas verificações. A gente no exercício anterior a gente não precisou fazer nenhuma verificação, porque ele já garantiu do que o x era maior do que o 3, beleza? Então vou separar aqui, ó, primeiro caso, tá? Vou garantir que o x seja maior do que 0, tá?
Então o x é maior do que 1. Que aí ele sendo maior do que 1, eu vou garantir que o resultado da conta é maior do que 0, beleza? Então eu vou fazer, em outras palavras, o que? O módulo disso aqui vai ser o próprio valor que está lá dentro. Então vai ser x menos 1 sobre x menos 1, que é o primeiro caso, é igual ao exercício anterior. Que qualquer número que eu jogar aqui, o resultado da conta vai dar sempre 1, beleza? E o nosso segundo caso, tá? Que a gente quer garantir que o x seja menor ou igual a 0. Se ele é menor ou igual a 0, quem está lá dentro do módulo é o contrário. Então vai ficar menos, quem está dentro do módulo? X menos 1, certo? Dividido por x menos 1, certinho? E aqui é o que? Estou dividindo um número negativo dividido por ele mesmo, né? Então vai ficar, por exemplo, menos 2 dividido por 2, que vai dar, no final das contas, menos 1, tá? Aqui, igual eu falei, você pode jogar qualquer valor que vai dar o mesmo número embaixo ou em cima, só que com os sinais trocados, tá? Então, por exemplo, vou jogar 3, vai ficar 3 menos 1, 2, só que aí com o sinal de menos aqui, então vai ficar menos 2. 3 menos 1, 2. Então menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. Combinado? Pessoal, o que a gente tinha para falar e mostrar de módulo real é isso, beleza? As 4 propriedades que são extremamente importantes para a gente dar um passinho a mais no nosso conhecimento aí e já entrar de cara em função modular, que vai abranger tudo isso aí que a gente viu nesses 2 últimos vídeos. Combinado? Então, meus queridos, vou ficando por aí. Obrigado pela atenção e o carinho aí de vocês. Espero vocês no próximo vídeo. E como sempre eu gosto de frisar, pessoal, ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. Falando, professor, não entendi isso. Ou então, pessoal, pode mandar no meu Instagram lá, @icalculei. O link tá na descrição aí. Aí você tira uma foto, manda, professor, me ajuda nisso aí e tal, beleza? Pessoal, não fiquem com dúvidas. E é isso aí, como sempre. Até o próximo vídeo.